Fala aí, pessoal. Antes de falar sobre o bom dia, boa tarde, boa noite, antes de falar sobre o tema principal de hoje, falar sobre um comentário que eu recebi mais cedo, falando sobre essa questão de pedir doações, de não quer trabalhar, de quer isso, quer aquilo lá. Se acha, o cara. Eu até paguei o comentário, o cara comentou mais assim: se acha o fodão, não quer trabalhar e vive pedindo doações via Pix, seja o que for, digno do brasileiro comum. Ele falou alguma coisa assim, mas de forma mais agressiva, né? Primeiramente, mais um que deve ter visto meus vídeos aleatórios e comentou naquela lógica do rápido devagar, então assim, não compreendeu, não entendeu e falou o que ele acha, né? E como eu já falei aqui, eu não sou melhor que ninguém. Eu discordo muito desse conceito de ser melhor, de ser pior, discordo. Acho que cada um tem sua história, cada um tem suas lutas, tem suas limitações, cada um estuda as suas áreas, tem suas dificuldades, uns têm sucesso, outros têm dificuldade. Então, assim, é muito complicado, né? E segundo que, como eu já falei em vários vídeos aqui, cara, não tô fazendo nada de errado. Eu sou apenas um desempregado que optou em falar sobre o desemprego, eu estudo isso, eu literalmente estudo isso, devido à situação que eu tenho enfrentado. Então, assim, eu não sou melhor que ninguém, mas assim, eu tenho um pouco de conhecimento sobre o assunto, eu sei das dificuldades que eu enfrento, eu sei, e não é tão simples como algumas pessoas fingem achar que são, que não é. Alguns podem até conseguir, mas outros não. Não é à toa que, como eu já falei em vários vídeos aqui, que o mapa da situação de rua mudou, da situação de insegurança alimentar mudou. Não adianta ficar preso em apenas em dados estatísticos. Então, assim, a gente precisa se aprofundar muito mais sobre o tema. E até mais cedo eu estava vendo um podcast com a Marta Gabriel, ela falou uma coisa certa. Quem trabalha com essa questão de estudar temas não tão polêmicos ou tão polêmicos e criam projeções futuras sobre algumas coisas, essas pessoas sempre são ignoradas até a merda acontecer. Aconteceu com a pandemia, acontece com as tragédias climáticas, como aconteceu no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em outros lugares do Brasil e no mundo, porque assim, existe uma galera séria que estuda temas profundos, temas complexos, seja ela ligada à sociedade, seja ela ligada a clima, seja ela ligado a outros temas, e essas pessoas são ignoradas. Existem estudos sérios de segurança pública que critica essa nuance de invasão. Existe pessoas falando que estudam sério sobre a questão que o desemprego ela vai ser um tema que vai ser um problema tanto do Brasil como do mundo, e assim no futuro próximo, projeções de menos de 10 anos. Então, assim, existem estudos mostrando que a gente está cada vez mais próximo de uma pandemia parecida ou pior do que a última. Então, assim, existe uma galera séria que estuda isso, prevê isso. Mas, infelizmente, seja sociedade comum, e seja as empresas, seja quem for, ignora até a merda acontecer. E quando a merda acontecer, depois, pô, o cara fala, o fulano falou isso. Então, assim, eu tenho dito que a questão do desemprego, a questão do futuro do trabalho, não é tão simples como a opinião de algumas pessoas. Não é tão simples. Então, assim, a gente precisa se aprofundar, precisa conhecer. Não estou aqui para ouvir o que eu estou falando e achar que é a minha verdade. Não, você tem que questionar, você tem que estudar. Tem o Google, tem inteligência artificial, tem o Google acadêmico. Pô, quantas vezes já citei livros aqui em nome de especialista da área, já citei dados, fonte dos dados, quantas vezes? Então, assim, eu não estou falando nada de achismo, não, mano. É muito estudo, é muito conhecimento, mas eu digo e repito, não sou melhor que ninguém, sou apenas um desempregado que está sofrendo com as consequências do desemprego e que passou a estudar sobre isso, para tentar entender a minha situação. E entendendo a minha situação, hoje eu sei quais são os possíveis caminhos para reverter essa situação e quais são as minhas dificuldades. E assim, um dos caminhos, como eu já disse, é criar conteúdo. Eu falei no vídeo de ontem, no Diário do Desempregado de ontem.
é criar conteúdo. Infelizmente, eu só pude enxergar que eu tenho talento, em aspas, para isso agora, porque eu crio conteúdo desde 2009. Muita gente elogia meus textos, sempre fui elogiado bem antes do avanço, bem antes da chegada da inteligência artificial. Eu já era elogiado pelos meus textos, a galera sempre gostou do que eu escrevia. Então, assim, é meu forte, que eu preciso reposicionar minha marca como uma pessoa ligada à escrita e à pesquisa, e não como aquele cara que é designer ou aquele cara que vai trabalhar, que tem que trabalhar no mercado, que tem que fazer isso ou aquilo. Então, assim, o que eu preciso é reposicionar minha marca. E como todo criador de conteúdo, o criador de conteúdo, eu já falei em vídeos anteriores, o criador de conteúdo ele vive de monetização, de apoio de membros e de venda de infoprodutos ou outras coisas. Então, assim, eu não tenho monetização. Tô mais ou menos perto disso. Eu ainda não recebo, eu não recebo de monetização. Eu ainda estou muito longe de criar um clube de membros, de vender algum tipo de infoproduto. Eu quero fazer um clube do livro, um clube do filme, uma coisa ligada a filme, música, livros, mas sempre sistema ligado a audiovisual e música, algo assim. Não quero criar, ou ficção científica, que é uma área que eu tenho lido bastante, mas ainda é um planejamento a curto, médio prazo. Então, a única fonte de renda que eu tenho hoje como criador de conteúdo, é vindo de apoio dos membros, não, das pessoas que gostam do meu conteúdo, que estão ali apoiando. E eu não nego que eu sou um desempregado, que estou em situação crítica, em situação complicada, não tá fácil conseguir emprego, eu não consigo entrevista, eu não consigo nada. Agora tá começando a aparecer uma coisa ou outra, eu consegui fazer o cadastro no 99 Food, que é onde eu vou começar a ver essa questão de bag, consertar a bicicleta. Já tive uma proposta que não foi para frente porque não era a minha área de conhecimento, para atuar como roteirista de vídeos de YouTube. Já tive proposta, então, assim, as coisas estão começando a aparecer. O canal está começando a crescer. Talvez até metade do ano que vem eu já esteja monetizado, mas enquanto eu não tenho essa situação, a minha dependência vem das pessoas que vão doar e apoiar o meu projeto. E mesmo que não possa doar financeiramente, mas aí é para curtir, se inscrever, compartilhar, porque a gente, como criador de conteúdo, a gente sobrevive de monetização. Enquanto a gente não alcança isso, é um caminho. E eu também, eu não falo nenhuma mentira. Então, assim, a gente precisa entender essas nuances. Mas sempre tem um ou outro que critica. Por isso que eu vou mudar os objetivos do canal, para poder enfatizar mais ainda a ideia do pensamento crítico, a ideia de pensar devagar, a ideia de criticar as respostas rápidas. Brasil, agora eu vi uma reportagem agora do Senado, que está crescendo o analfabetismo funcional, as pessoas estão lendo menos. Então, assim, a gente tem várias nuances que a gente precisa debater seriamente, porque, se realmente o que está sendo projetado por vários especialistas, não por mim, que o desemprego ele vai bater na porta nos próximos anos, muitos de nós, até aqueles que estão me criticando, podem entrar na fila do desemprego e passar por situações iguais ou piores que a minha. E não estou falando para rogar praga, não. São coisas que a galera está projetando aí. Então, assim, é isso. E outra coisa, tem criador de conteúdo que fala a mesma coisa que eu. Tem criador de conteúdo aí famoso que fala assim: se eu não tiver o clube de membros, se eu não tiver o apoio da galera, eu tenho que arrumar emprego, porque tem pessoas que sobrevivem apenas de criar conteúdo. E assim, eu tô falando de criador de conteúdo com, sei lá, com 50, 100 mil inscritos, que depende financeiramente de pessoas que consomem o vídeo dessas pessoas, compram seus produtos, seja clube do livro, clube da música, participam de grupos, grupo de estudos. Então, assim, existe uma nuance de criadores de conteúdo de diversos nichos que fazem a mesma coisa. E vão criticar logo um criador de conteúdo iniciante? Porque, assim, eu tenho ideia de produto, eu tenho ideia de projetos. Agora, se eu conseguir resolver essa questão da bicicleta, da bag, e começar a ganhar esse dinheirinho extra, que eu não sou um cara de consumir muito, não sou um cara consumista. Então, assim, eu consigo viver bem mesmo morando no Rio de Janeiro, porque eu não moro na Zona Sul, moro na Zona Oeste. Eu também eu não sou de consumir luxos e nem de sair comprando qualquer coisa. Então, e não é Zona Sudeste, não, é Zona Oeste mesmo.
Então, assim, é isso. Então, é isso. São esclarecimentos. Sempre começar um vídeo com um tipo de comentário falando sobre isso. E o cara que respondeu mais cedo, hein, falou que eu sou bonito e inteligente. Não, não sou bonito nem inteligente. Nenhum nem outro. Ah, não sou nem bonito nem inteligente. Mas é isso aí. Você tá comentando todos os vídeos. Continue aí com o canal. Continua comentando. Continua apoiando. Valeu, valeu. Cara, o vídeo de hoje, eu queria falar sobre essa questão do pensamento político. E antes de fazer esse vídeo, assim, eu não quero falar de política, tá? Assim, então, não tá. Eu tenho, sei lá, eu tenho 10 textos prontos e nenhum fala de política. Então, assim, eu não falo de ideologia, não falo de político A, político B. Eu não estudo mais política, então, assim, eu tô deixando de seguir, eu tô limpando minhas redes sociais, tô deixando de seguir todo tipo de político, política. Então, assim, eu só sigo quem tem que seguir, que é a Câmara, que é o Senado, que é o presidente, que é o governador do Rio, que é a Prefeitura do Rio, as secretarias, os ministérios que tá na área que eu sou correlacionados. Ponto. Não sigo militante de político de partido A, não sigo militante de partido B, não sigo deputado de sei lá o quê. Então, assim, eu não sigo ninguém. Não sigo criador de conteúdo de política, não sigo nada. Só sigo o que eu tenho que seguir, que é presidente, governador, prefeito, as câmaras, assembleias do Rio de Janeiro, é, a Câmara, Senado, TSE, enfim, eu sei o que eu tenho que seguir. Fora isso, não me interessa, né? Antes de fazer esse vídeo, eu tava vendo aqui na rede vizinha sobre essa questão que aconteceu com o Renato Freitas ali no Paraná. Eu não cheguei a me aprofundar muito sobre o que aconteceu, como é que ele se envolveu nessa briga, porque uns falam que a extrema-direita ou a direita, como eles falam, estão usando isso como se estivesse apanhando. Então pega ali corte de um soco que ele tomou e depois outros canais já começam a mostrar tudo. Então, assim, independente de se ele apanhou ou não, um cara não era para estar envolvido em nenhum tipo de violência, e mesmo se ele realmente foi emboscada, eu não sei, que eu não acompanhei, não sei. Então, assim, não sei o que aconteceu, também não tenho interesse de saber. Então, assim, também se for emboscada, também não concordo. Então, acho que a gente está caminhando para uma coisa muito perigosa, seja no Brasil e seja no mundo. E uma coisa que eu vejo bastante, que eu vejo nas redes sociais, tudo é política, mano. Tudo é política, sei lá. Fulano de tal fez alguma coisa, a culpa é do Lula. Fulano de tal fez a outra coisa, a culpa é do Bolsonaro. É muito cansativo, né? Aí rolam uns vídeos aí paralelos nas redes vizinhas sobre melhores presidentes, essas listas, como eu falei no vídeo de ontem, piores presidentes. Aí tem vídeo falando se tal presidente de direita, de esquerda, liberal. Aí a galera fala que liberal é de direita, fala que liberal é de esquerda. Cara, o pensamento político ideológico é uma questão muito complexa, mano, muito complexa. Quando acabou a Segunda Guerra, que começou a ter várias divisões ou subdivisões das próprias ideologias, você pega ideologias que talvez seriam de esquerda ou de direita, que você não sabe. Por exemplo, trabalhismo. Trabalhismo, tem trabalhista que é da linha de direita, tem trabalhista da linha de esquerda. Tem liberal que também segue uma linha de direita, de esquerda, de centro. Aí você pega lá o sócio-liberal e a sócio-democracia, que são parecidas ali em termos, quando você pega aquela régua ideológica. Eu me considero uma pessoa desenvolvimentista barra keynesiano. Então, assim, eu gosto muito do pensamento econômico de Keynes, mas uma ideia de desenvolvimento de Inácio Rangel. Então, assim, eu estudo muito a questão política brasileira, a questão social brasileira. Então, assim, eu li muito mal Marx, eu li muito mal outros pensadores. Então, assim, eu leio muito pensador brasileiro, Sérgio Buarque, Celso Furtado, Caio Fernando, outros nomes, Darcy Ribeiro, Inácio Rangel, que a ideia é caralho, Anísio Teixeira, Brizola, Getúlio. Então, assim, eu leio bastante. Tem o Melchior, que é um cara liberal, Roberto Campos. Então, assim, tanto nomes de direita, de esquerda, eu leio bastante. Então, eu não tenho, eu já falei, eu me considero uma pessoa de centro, com ideias desenvolvimentistas,
barra keynesianas. Então, assim, é muito complexo. Eu também eu sou muito crítico a esse modelo de democracia. Eu defendo um modelo político que é muito pouco falado, que é a epistocracia. Eu acredito que modelos parecidos com a China ou com o próprio Vaticano, que são ali muito parecidos ali com o negócio de partido único, mas assim, com várias vertentes dentro de um grupo só. Então, essa questão de metas, de pensar politicamente para a sociedade, não pensar para um cunho eleitoral. Tem muito político ali, tanto de direita quanto de esquerda, que criam muita lei só para poder falar que para o seu eleitorado. Então, não concordo. Então, assim, o Brasil não avança. A gente não fala sobre reindustrialização, não fala sobre inteligência artificial, como eu falei anteriormente. A gente não está falando sobre essa questão do analfabetismo funcional. E a gente se mata de Lula, de Bolsonaro, de esquerda, de direita, enquanto o Brasil tá parado. Tá parado. Então, por isso que eu falo, mano. Assim, eu não gosto de falar de política, então eu fico muito chateado, quase meio que puto mesmo, no vídeo de sexta, eu fiquei até agressivo no final. Essa questão de, pô, eu vejo os comentários aqui, quando eu falo de comentário aqui é sempre, Lula, Bolsonaro, mano, tem muita coisa que não tá nas costas do presidente, mano, não tá na costa do presidente. Brasil não tá nas coisas. É que nem uma empresa, mano. Às vezes o presidente de uma empresa ele viaja, não sabe o que está acontecendo lá debaixo dele, com os diretores, com os supervisores. Então, assim, tem muita coisa. Também não estou isentando ninguém, mas um próprio amigo aqui que comenta direto, fala que, porra, ele sofreu dificuldade no governo da Dilma, conseguiu emprego no governo Bolsonaro. Eu acho que um dos meus melhores momentos foi no período do governo Bolsonaro, também foi os melhores e os piores momentos. Eu trabalhei 6 anos, de 2009 a 2015, então assim, foi o período ali no final de Lula, início de Dilma, também fiquei estabilizado financeiramente ali no período do Bolsonaro, mas assim, é muito relativo se teve interferência ou não do presidente, porque, pô, muita coisa depende das prefeituras, dos vereadores, da própria sociedade civil, das comunidades. Então, assim, se não tiver o apoio mútuo da sociedade em geral, do público, privado e da sociedade em geral, as coisas não andam, mano. As coisas desandam. Então, assim, não adianta falar que aquilo está acontecendo por causa de B, ou seja ela de forma positiva ou negativa. A gente precisa parar e pensar de forma muito mais profunda sobre as coisas. Eu vejo, por exemplo, os petistas aqui reclamando quando eu falo sobre taxa de desemprego, porque a queda do desemprego está cada vez menor, mas, pô, como eu já falei para a Marta Gabriel mais cedo, a gente fica tão preso em números de forma quantitativa que a gente não consegue se aprofundar esses dados de forma qualitativa, a gente não consegue entender, mas a gente pega o número, porque assim, tanto o governo, estava vendo mais cedo também, que o Nicolas, outros políticos de direita estão lá na Nicarágua para fazer campanha com o negócio de prisão, porque eu também é uma coisa que eu não concordo muito, mas é um outro debate que eu também não quero me meter, porque assim, esses políticos hoje eles só querem fazer marketing. Eles só querem fazer marketing para se eleger e continuar fazendo e se perpetuarem nas suas cadeiras, seja lá qual for. Porque eles não pensam no Brasil, mano. Eles não pensam em sociedade. Eles pensam fazer propaganda por um marketing, por seu eleitorado e ganhar mais uns votos a mais, seja ele de esquerda, seja de direita. Porque não tem ninguém hoje. Não tem ninguém hoje. Se eu pegar 1000 políticos, deve ter o quê? 2 ou 3 que tem um pensamento parecido com o meu. A maioria é tudo safado, mano. A maioria é tudo safado, tudo safado. Por isso que eu falo, ano que vem, eu só vou votar no Elias Jabbour porque ele tem um pensamento desenvolvimentista como o meu, para deputado federal. O resto é tudo nulo, é tudo nulo. Então, assim, comigo não funciona esse papo de direita e de esquerda. Se não surgir um político que realmente pense Brasil, que fala assim, vai tomar no cu, direita e esquerda, eu quero falar pro povo brasileiro que quer crescer, que quer ter emprego, que quer ter uma educação de qualidade, que quer competir de frente ali na questão da luta da tecnologia, da inteligência artificial, que quer industrializar. Quando eu vejo um político interessado com esses projetos, e não projetos, sei lá, de língua neutra,
de proibir trans em cidade, em esporte, na cidade, em esporte feminino, de proibir, sei lá o que, se fantasiar de Jesus ou de freira no Carnaval da Bahia. Enquanto eu não quero esses políticos. Eu não quero, não quero, não quero, não quero. Eu quero político que pense o Brasil e que posicione o Brasil ali no topo. Eu quero um presidente que bote, que estabilize a economia, e que dê e que faça a economia gerar, as pessoas empregadas, as pessoas possam sair de seus cursos, das suas faculdades já com bons empregos, não para virar motorista de aplicativo ou atendente de banco ou atendente ou balconista de farmácia ou sei lá, caixa de supermercado. A gente precisa pensar Brasil de verdade. E até hoje, infelizmente, eu não vejo ninguém interessado com isso. O que eu vejo é politicagem e marketing para se perpetuar no poder. Seja ele de direita e de esquerda. É sobre isso. Valeu, fui.